e técnico de nossa nação. Sua trajetória inclui participação no RAPS, Renova Brasil, e ProLíder, onde integra um grupo seleto de jovens que se reúnem com empresários brasileiros para discutir o Brasil que queremos. Nesse episódio, vamos explorar política, educação, trabalho, futuro e atualidades. Vamos debater os novos projetos de Rania, que Rania traz para impactar toda a sociedade, com foco em inovação, justiça e participação cidadã. Rania é mais que uma profissional brilhante. É uma mulher que transforma teoria em prática, diálogo em ação e propósito em resultados. É uma referência de integridade, coragem e compromisso com um país mais justo e preparado para os desafios do amanhã. Que possamos ouvir seus relatos, entender suas propostas e sair desta conversa com ideias claras de como cada um pode contribuir para o progresso coletivo. Rania, você é orgulho para Ceará. Rania, você é orgulho para Pernambuco. Rania, você é orgulho para o Nordeste. Rania, você é orgulho para o Brasil. Rania, você é orgulho para os seus pais. Você é orgulho para a sua família. Rania, você é orgulho para o podcast Vozes em Debate, que tem a honra de recebê-la. E de me fazer chorar. Perdeu o rímel aqui. Ao vivo. Ao vivo. Não são nem 10 minutos de entrevista, de programa. Mas você é merecedora, Rania. Com todo o carinho e gratidão, podcast Vozes em Debate. Assim, com essa merecida e oportuna homenagem, iniciaremos um papo com Rania Freitas. Vá onde você é celebrada, não apenas tolerada. Porém, aqui no Vozes em Debate, você será sempre celebrada. Coisa boa. Pode ter certeza disso, Rania. Amém, amém. Sobretudo em toda descrição, em toda chegada, eu aprendi, Carlos, a ver algo sublime nesse que toda a minha vida sempre andei com, mas que chega um momento em que a miopia progressiva para e você começa a enxergar a vida com a lente correta. E que lente é essa? É a lente de Deus, né? Então, que graça poder adentrar em espaços em que a luz dele é o norte, em que os caminhos dele são os passos que guiam as pessoas, e é isso que eu vejo aqui, é isso que, graças a Deus, posso enxergar com clareza. Mas não quer que eu chore também não, né? Nessas... Mas, cara, é muito louco, porque não é todo mundo que pode sentir, ver e viver. Não é todo mundo que tem a oportunidade de poder estar em espaços que ele está percebendo. Sim. Porque todos nós estamos dentro do espaço dele. Mas chega alguns momentos de vida que a gente tá tão atribulado, ou com preocupação, ou com tarefas, uma atrás da outra, que a gente não para ver, para perceber, para ouvir, para conversar, para falar. E no final tudo diz respeito a ele. A forma como ele conecta os filhos, né? Como nós estamos aqui, olhando no olho, sem fugir. Até tem que olhar para a câmera também. É o costume de rádio, minha gente. Ó, quem vive rádio
é um negócio. Das oportunidades que Deus me deu de estar frente à câmera, o pessoal sempre me cutucava nos bastidores, porque eu não conseguia olhar para ela. Queria só estar olhando para a pessoa, porque na rádio é a voz, né? É a voz. E essa experiência traz um pouco dessa vivência pra gente. Mas eu espero que essa conversa possa iluminar, da mesma forma que o nosso bastidor nos iluminou aqui, com a nossa conversa prévia, mas que nossas experiências, Carlos, as minhas, as suas, e todas as pessoas que você entrevista nesse podcast, como eu venho acompanhando, possa iluminar quem ouve. Para que quem esteja em casa possa ter ouvidos para ouvir e olhos para ver, e percepção de momento para perceber o que a vida te entrega para o momento, ou o que ela pede de você, ou que você tem que enxergar para poder dar passos à frente. Então, eu creio que Carlos preparou perguntas que vão ajudar a gente a não só conversar sobre feitos de si, de uma forma, nossa, fulana fez isso, mas, nossa, se existe uma trajetória que foi trilhada até o presente momento que estou aqui sentada conversando com vocês, ela pode ser replicada em suas vidas de uma melhor forma, para que vocês alcem voos ainda mais altos. Que a vida é isso, né? A gente antecede o passo do próximo. E é isso que faz a gente estar nesse círculo e nessa troca contínua de crescimento progressivo. Por isso, Rania, você impacta tantas pessoas. Amém. Por isso que você impacta uma geração inteira. Porque você coloca Deus em todos os seus planos, Ele como a sua dianteira. Então não tem como dar errado. Amém. Então, olha, eu, em nome do nosso programa, nos sentimos lisonjeados de ter a presença de uma pessoa que representa tanto a divindade que é Deus como você. Na sua luz, nas suas palavras, no seu olhar, você como filha, você como pessoa pública, como advogada, enfim, você realmente representa o país com toda a dignidade do mundo. Isso é indiscutível, né? Quando você aceitou o convite de vir aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite, que eu passei para minha esposa e passei para Daniel aqui. Daniel disse, Carlos, que maravilha, eu sou fã de Rania. Aí minha esposa disse, eu também sou fã dessa menina. E isso foi se espalhando para quando eu andava, Carlos, que maravilha, Rania, ter aceitado. Então, Rania, você é a percepção de Deus. E Deus, com certeza, está aqui, nesse momento, nos iluminando para esse papo maravilhoso. Que bom, que bom. E que finalmente a gente conseguiu encontrar o nosso bom horário, né? Porque enfim, tudo tem que ter seu momento oportuno, mas assim, a gente estava trabalhando realmente para que finalmente esse dia chegasse. Esse dia chegasse, foi. Os bastidores foram fortes. Os bastidores foram intensos. Mas chegou. E me diga uma coisa, você quer começar com aquelas perguntinhas, com as perguntas lá da caixinha? Vamos deixar para o meio? Vamos deixar para o meio? Vamos deixar para o meio. Tá certo. Então, eu fiz aqui algumas colocações que são minhas e das pessoas que estão aqui nos assistindo ao vivo. Carlos, eu quero que a Rania responda isso. Eu digo, certo, aí eu vou adaptando aqui as minhas com a participação do público. Vai que as perguntas da caixinha também se coincidam aí, né? Então, eu acho que muitas vão realmente... Podem se encaixar, como os desafios de você como pessoa pública, como mulher, como filha de Senharó, e aí por diante. Uhum. Mas veja, essa daqui. Quais são as políticas públicas que, na sua visão, podem acelerar a inclusão de jovens na política, sem sacrificar a diversidade de ideias? Olha, o que eu acredito já existe. Uhum. E digo isso porque eu sou fruto não da política pública de incentivo a jovem na política, mas da iniciativa política e pública que o nosso Brasil já tem. E essa iniciativa se chama Renova BR, que é uma escola de renovação política dentro do nosso Brasil. E essa escola ela tem uma visão e pilares de que a democracia é fundamental, de que nós precisamos de pessoas renovadoras,
não apenas jovens, mas renovadoras no espírito público. Porque no final não é a idade que vai determinar se você é inovador, se você é renovador. Então isso pode estar no espírito de alguém com 60 anos, com 50 anos, com 40 anos, com 18 anos. Mas também tem gente com 20 que não tem esse ideal ou esse princípio. Então, a base do Renova é princípio, valor, percepção e ação. Princípio? Princípio, valor, percepção e ação. Certo. Percepção de oportunidade. Perfeito. Ação, sua capacidade de executar o que você acredita. Certo? Certo. Valores e princípios. Então, quais são os princípios? Democracia é fundamental. Então, assim, quem não defende a democracia não vai ocupar esse espaço. Porque existe um processo seletivo de percepção de perfil. Entende? Entendo, sim. Valores. O que você defende? Quais são suas bandeiras? Se você tem um valor que diverge com o princípio, tu não vai estar dentro. Entende? Muito bem, entendo sim. Então, eu acho difícil uma política pública, veja, acompanha o raciocínio. Imagina que tu é o presidente, tá? E tu é afiliado ao partido X. E aí você cria uma política pública de incentivo à jovem como uma escola, para poder prepará-los para disputarem eleições. É válido, é lindo. Mas tu acha que todo jovem vai querer estar aqui? Se nem todos eles comungam do seu ideal político partidário? E que isso existe? Por isso que temos uma democracia forte. Né? Agora veja, se a gente tem uma instituição a parte do presidente, a parte dos governadores, mas que ela funciona com espírito público e ela ensina isso, a chance de eficácia e efetividade é muito maior. Eu não estou isentando, certo? Pode existir e é legal que existam as duas. Mas a efetividade de pluralidade de ideias, de oportunidades iguais, de nivelar essas oportunidades, eu creio que o Renova é um forte indicador e um forte exemplo para todo mundo que quer ingressar na política, seja como candidato, seja como assessor, seja como secretário. Se você quer se preparar para uma vida pública, para cargos e funções públicas, se inscreva no Renova, que é a sua chance de aprender na base. O que é política pública, o que é administração pública, quais são os pilares, porque assim, nem todo mundo vai fazer faculdade de Direito. Nem todo mundo vai ter uma pós-graduação em política pública, mas todo mundo pode ser preparado para estar e disputar vagas. Essa é a realidade. Então, as inscrições desse ano já se encerraram, porque a preparação para os próximos candidatos e pessoas que vão trabalhar nas próximas eleições. Mas no início do próximo ano terá outra turma, então se inscreve. Ele tem presidente local ou é a nível nacional? Tem sede. Tem sede. Em São Paulo. Certo. Mas vai pegar alunos em todo o território nacional. No Nordeste, Pernambuco é o estado que mais tem alunos de Renova. Entre eleitos, entre pessoas que estão ocupando função pública, como secretários, comissionados, pessoas que prestam serviço para prefeituras, para governo, que estão em diretorias, sabe? Então, assim, é uma plataforma online em que você vai receber aulas online e em determinado período do curso você vai ser chamado para ir para São Paulo para ter uma imersão com o pessoal presencialmente. E é enriquecedor. Nomes como Vitorino, do marketing político, ele foi lá e deu uma aula na arena pra gente, presencialmente. A gente estudou no INSPER, ganhamos bolsa para estudar no INSPER. Então, nós tivemos acesso ao maior laboratório de política pública do Brasil. Sabe? Na verdade, é o maior laboratório de política pública da América Latina. Então, o que é que eu digo? Você tem chance de se desenvolver como liderança local, como liderança regional. E se você quer ser uma pessoa fora do comum, você se inscreve no Renova. Certo. Eu já me interessei.
Mas Faça. A gente conversa a gente depois, conversa faça sua depois. aplicação. Pronto, Eu te ótimo. ajudo. Pronto. Faço sua cartinha de recomendação também. Então, com essa eu já estou aprovado. Mas eu vou ser dedicado, viu? Ainda não. Você tem toda uma trajetória. Tipo, Certo. você tem que ter projeto social, tudo isso. Então, assim, não é assim, não é que qualquer pessoa vai passar. Você tem que querer. Tô entendendo. E você tem que ter ali uma estratégia de vida que indique seu interesse e seu viés público, entende? Então, assim, vocês não vão se arrepender de se inscrever, porque é o Brasil pulsando ali, e mais do que o Brasil pulsando. É a forma de fazer do Brasil um país fora do comum a partir da sua vida e sua ação dentro do seu município, da sua realidade que você impacta. Muito bem, Rania. Muito bom. Isso é Rania Freitas. Eu disse a você. Só está começando. Quais aprendizados de sua carreira mais impactaram sua visão sobre governança e ética pública? Eu não vou responder com resposta técnica, tá? Certo. Eu vou falar sobre o princípio. Beleza? A noite é sua. Pra mim, não tem filosofia outra senão o estoicismo. E princípio outro senão a verdade. Pra te responder essa questão. Estoicismo de Marco Aurélio. Exatamente. Estoicismo de Marco Aurélio, práticas de estoicismo do Winston Churchill, sabe? Em poucas palavras, o estoicismo, em uma de suas explicações, é aquilo: você não tem controle sobre os fatos que acontecem na sua vida, mas você tem controle sobre sua reação a isso. Então, vamos lá. Todo mundo, efeito manada, todo mundo tá votando determinado projeto de lei que afeta os professores, que tira o quinquênio dos professores. Vamos lá. Eu tenho controle sobre o que todo mundo tá votando? Não. Eu sei que a votação está combinada para votar e tirar isso. Eu não tenho controle sobre essa situação, não adianta eu extravasar, não adianta eu gritar com os meus pares, não adianta eu brigar dentro daquela casa em que, enquanto vereadora, eu estou atuando, mas eu tenho controle sobre minha ação, meu voto, meu sim, meu não. Não é? Sem sombra de dúvida. Então, assim, não adianta você extravasar. Você chegar, vou brigar contigo agora porque tu votou diferente de mim. Não. Vou agir com cautela, com sobriedade e com presença. 100% presente. Às vezes é difícil estar 100% presente nas situações que você vivencia, porque hora você está pensando no que aconteceu no passado, hora você está pensando no que vai acontecer futuramente. Mas é sobre, nesse estado de estar sóbrio, e sóbrio não é sobre você beber ou deixar de beber, é você ter plena consciência de quem você é, onde você está, o que te norteia, o que te faz pisar no chão e o que te faz tomar decisões baseadas no contexto que pede sua decisão no momento. E isso se atrela com verdade. Se é verdade que essas pessoas vão sofrer, que terão suas carreiras afetadas, e que isso é um desserviço, por que eu vou fazer isso? Apenas por combinar. Esse é um exemplo prático Sim. de uma vivência desafiadora no período em que estive vereadora, com o que eu acredito que me ajudou a decidir em meio a esse desafio e ficar bem diante desse desafio. Não se culpar. Entende? Entendo. E tiveram outros, inúmeros, pessoais, externos, internos, sobre decisões sobre vida profissional. Então, se eu faço o exercício tentando combinar essas duas crenças,
E aí, verdade, para mim, é Deus. É a única verdade que existe. Todas as outras são variáveis de tempo, espaço e contexto. Perfeito. Assim, então, é difícil. Não é difícil? Sem sombra de dúvidas. É muito e equilibrar difícil. tudo isso não é fácil. E eu não consigo na maior parte do tempo. Mas no tempo oportuno, algumas coisas saíram muito boas por conta disso. Mas tiveram decisões que eu não consegui ponderar essas duas coisas. Sim. E que me saem mal. Sim. Entende? Sim. Então, eu não tô vindo aqui com um papinho, Sim. tá, reto, de que, ai, nossa, sou uma pessoa que faz isso o tempo inteiro. Não, busco. É difícil. Mas é algo que me ajuda. No exercício diário de decisão. O tempo inteiro. Meus parabéns, viu? Só tá iniciando, gente. Vai ter muito mais, Rânia. Eu tenho outra aqui. Aí você vai me responder essa depois que eu falar um pouquinho aqui dos nossos colaboradores. Tá. Mas eu já vou deixar você essa daqui. Vê só. Como a educação técnica e a formação em direito podem se complementar para preparar lideranças capazes de enfrentar crises de forma criativa. Segura aí um pouquinho e qualquer coisa eu refaço ela. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. E outra coisa, o espaço hoje é todo seu, viu? Você é quem vai dizer assim, Carlos, olha, eu quero falar mais sobre isso. É todo seu. Tá, Nós temos aqui os nossos colaboradores, como o Hotel Acauã, não sei se você conhece. Tradição e conforto, faça a sua reserva no melhor da cidade. Campo Supermercado, não sei se você já foi comprar lá. A maneira mais certa de economizar, Rua Barão de Vila Bela 207. Henrique Motopeças, fazendo acontecer. Unopar, Anhanguera, Colégio SESG, Polo Pesqueira. Funcionando no mesmo espaço. 2 polos de educação no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme a sua carreira. Talentos Estofados, o melhor estofados da sua cidade e região, com fabricação própria, Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim e Caruaru. Daqui a pouco tem mais aqui dos nossos colaboradores, gente. Rânia, quer que eu refaça? Você... Não, como as formações são complementares do processo criativo, vamos dizer, de trabalhar, né? Primeiro, o que é processo criativo? É você solucionar algo, um problema, com inovação. Para mim é essa a definição de criatividade. Então, não é sobre você ser a melhor artista para poder fazer um desenho ultra diferente. Tem esse tipo de criatividade, que é sobre você ser uma pessoa bem desenvolvida na área artística. Então, geralmente as pessoas confundem isso. Mas criatividade é você sair de soluções que são tradicionais para soluções que vão inovar naquela área. Então, como que eu faço os meus colegas parlamentares ali, enquanto vereadora, única vereadora mulher em 2021 eleita em Sanharó, uma vereadora, 10 vereadores homens. Primeiro projeto de lei negado por maioria. Como que você soluciona um problema de 8 votos contra você com 2 abstenções? De forma criativa. Sem fazer aquilo que eu te disse ali. Sim. Sem bater de frente, sem ficar falando que fulano é ruim, que fulano é isso, que fulano é aquilo. Mas de forma que você venha a ser respeitada e entendendo que existe todos os desafios por ser mulher, jovem, etc. e tal. De forma criativa, criando uma frente jovem parlamentar, em que vai reunir gente que está na mesma que eu e que aí nós não seremos mas 80 ou 140 pessoas. Então, respondendo a tua pergunta, como que as formações se complementam com identificação. Então, formação em direito, a formação técnica e eletrotécnica, no caso que eu tenho a época, né, do IF daqui de Pesqueira. Essas formações geraram identificação entre mim e pessoas que estavam passando pelas mesmas dificuldades.
Então, o problema que eu quero solucionar, ele vem a partir de uma identificação comum com um grupo de pessoas que eu devo me juntar para poder ser criativa e a gente não precisar sair na tradicional briga política por espaço de fala, espaço de representação e espaço de validação profissional. Então, com a Frente Jovem, nesse sentido, como exemplo que eu citei para poder ilustrar a resposta à pergunta, nós inovamos na época, 70 municípios. Não foi só Sanharó. Então, saindo de uma Câmara que estava rechaçando os nossos projetos de lei, que estavam derrubando votos para projetos inovadores específicos em áreas, ou por ciúme, ou por despeito, ou por não entenderem aquele tema e aquela relevância, a gente conseguiu trazer cursos profissionalizantes para o Enem. Quer dizer, profissionalizantes assim, na época da pandemia, tá? Era curso para design de sobrancelha, era curso para manicure, era curso para caixa. Logo depois, a gente fez uma parceria com a Acelere no Enem. Conseguimos trazer diversos cursos profissionalizantes. Quem é de Pesqueira viu Matheus Leite trazendo para cá, sabe? Quem é de Ceará viu a gente trazendo a parceria com a Acelere ali. Quem é de Alagoinha viu o Tiago levando para Lagoinha. Quem é de Poção viu o Kaique, até o ano passado estava presente da Câmara levando o projeto do Acelere. Então, assim, a forma criativa vai muito de não vamos brigar. No sentido político da coisa, tá? No sentido profissional. Como que você inova dentro do seu setor? É você saindo das fragilidades tradicionais, e eu não estou criticando a tradição, mas eu estou fazendo um apelo para que nem tudo seja mais do mesmo, na medida em que isso seja aplicável. Porque tradição é importante para que a gente entenda que nossas raízes existem por um certo motivo e que por isso a história precisa ser respeitada. Mas nem tudo deve ser levado adiante, concorda? Perfeitamente. Então, esse é o ponto. Espero que tenha ficado tranquila de compreender. Eu sempre tento trazer um exemplo, sim, porque fica difícil de você só falar teoria e às vezes quem está no sofá não vai associar tipo, a vivência com a formação ou com o desafio que foi enfrentado. Então, assim, no fim, todas as perguntas até agora são muito sobre prática. Qual o caminho que você escolhe diante do problema que você tem? E o que você vai utilizar de ferramenta para poder influenciar isso? Perfeito. Aninha, perfeito. Tem algum ponto que você queira seguir, que você queira... A noite é sua. Rapaz, eu tô gostando muito, só que assim, o meu negócio é falar demais esses assuntos que eu acho que podem aborrecer o público. Aí deixa eu perguntar uma coisa. Não vai aborrecer, vocês estão gostando até agora de entender os desafios que eu tô trazendo com as perguntas muito boas e intensas que Carlos está fazendo? Se sim, comenta aqui sim. Comenta que quer continuar. Se não, manda tua pergunta aí pra gente. Como é que tá aí? Vamos lá, as perguntas. Pra continuar? Sim, pra continuar. Estão gostando do... Sim. Boa. Vão dizendo que a gente vai também norteando o time aqui pra poder acompanhar tudo bem direitinho. E hoje aqui nós temos, essa caneca linda, viu? É do Facetep, um dos nossos colaboradores. No final, estamos sorteando aí para vocês. Explora aí bem muitas perguntas para Rania Freitas aqui para vocês, exclusivo para vocês. Quer, meus amores, me dar aqui? Vai. Já. Tá bom. Rania, que sinalizações você espera de governos locais para incentivar a participação de jovens em cargos eletivos futuros? Eu acho que você já deu já nadou aí nessa vibe, mas... É porque, assim, eu entendo a nossa preocupação com política pública de juventude. Eu vou colocar 2 pontos. Para mim, existe política pública de juventude e existe política. Perfeito. Certo? Perfeito. Eu não acredito que exista interesse genuíno de governo falando no sentido de existe prefeito, existe governador, existe...
Eu não vejo interesse genuíno de criar uma escola de liderança para essas pessoas. Ponto. Mas eu vejo iniciativas, e posso citar, tá? De governos que preparam jovens para que tenham clareza sobre suas escolhas. E essa clareza sobre suas escolhas, mais consciência de oportunidade, consequentemente apontam para pessoas jovens, que entendem que têm voz, que têm vez e que podem ocupar espaços de liderança. E que a partir disso elas fazem a escolha de se capacitar em áreas que vão estar atuando para essa capacitação específica política. Certo. Entendeu? Que Entendi, existe sim. aqui a política pública, mas é a política pública de oportunidade, e que isso é um gatilho para que a política aconteça. Certo? A política que se capacita exclusivamente para uma eleição. Um incentiva o outro. Exemplo. Em Igaraçu, liderado pela prefeita Alcione, uma líder incrível com quem tive oportunidade de trabalhar ali em alguns meses deste ano. A convite dela é para a gente ver as iniciativas e tocar e tudo mais. Tem o Gera Jovem. Gera Jovem. Procurem. No Gera Jovem, os jovens são capacitados a aproveitarem oportunidades de vida, de trabalho, de entenderem quem são no mundo, para o que vieram fazer. E tem capacitações técnicas de trabalho. Então, a partir do momento que tu sabe quem tu é, tu sabe que tu pode trabalhar, tu sabe que tu pode impactar teu bairro a partir da tua liderança, a partir do teu exemplo. Tu é um líder. Beleza? Mas essa pessoa não pode exclusivamente fazer um programa que seja político, para você aprender a ser político. Mas veja que ela te deu todas as ferramentas para que você se torne um. Então, quando você me pergunta, eu digo, prefeitos e prefeitas, olhem para o exemplo de Igaraçu, nesse sentido. Vão mais além, vamos para a iniciativa privada. Em Pernambuco, através da Rede Mundo ao Mundo, nós temos um exemplo incrível de empreendedorismo social, geração de oportunidade de emprego e capacitação de jovens para que saiam de vulnerabilidade social e econômica, para que eles saiam e tenham um emprego, que se chama Casa Zero. Liderado pelo querido Casa Zero. Casa Zero. Fica lá na Rua Bom Jesus, uma das ruas mais bonitas do mundo em Recife. E vou te explicar o que Fábio Silva fez, que é o CEO da Rede Mundo ao Mundo e que fez a Casa Zero Recife, mas que agora está indo para São Paulo através de Tarcísio de Freitas. Tarcísio está implementando a iniciativa social de Pernambuco em São Paulo, no maior centro. O governador Tarcísio. Esse empreendimento, para deixar bem claro, é um empreendimento privado. Mas que tem cooperação pública. Sim. Certo? Então, você está entendendo aqui que eu estou dizendo que os prefeitos, os governadores podem procurar iniciativas assim para poder fazer um alinhamento, para poder fazer uma aliança. Eu acho difícil o governo ter como bancar por si só uma iniciativa própria. É uma parceria público-privada. É uma parceria público-privada. Acho mais viável. Sim. No sentido político. Entende? Entendo, sim. Até porque nós temos realidade de prefeituras que não têm essa verba toda para poder bancar. Igaraçu, você tem um exemplo da cidade de 120 mil habitantes, está ali na região metropolitana. Eu não posso comparar aquela realidade com a realidade daqui, mas eu posso dizer que existem soluções para que sejam feitas parcerias. E aí, Fábio fez algo incrível junto com a Prefeitura de Recife. Fundou o CAIS Social, que forma lideranças sociais para atuarem. Então, tu entende que existe capacitação
Existe geração de emprego. Existe uma elevação de pessoas comuns para líderes sociais. Existe um fomento ao empreendedorismo social, que essa pessoa não vai estar saindo só como um servidor público ou uma pessoa que quer entrar no serviço público, mas uma pessoa que entende o que é empreendedorismo e que ela escolhe trilhar esse caminho para poder impactar vidas e que isso é arretado e que tem no nosso estado, só que a gente não está olhando. Ou quem está olhando são pessoas que estão muito mais à frente. Então, o que eu digo para os gestores daqui da nossa região, vamos falar aqui, vou citar, Cacique Marcos, César, Simãozinho, vamos falar aí de Tiago, né, aqui de Poção, vamos falar do prefeito Gilvando Estrela, que, assim, Belo Jardim é referência, ali a gente tem a Moura, né? A gente tem os institutos, mas estou falando, vamos olhar para iniciativas privadas em que essas cidades aqui da região, inclusive com eita, agora me fugiu o nome, meu Deus do céu. Mas daqui a pouco chega. Vá. É o ao vivo. É o ao vivo. Faz parte do ao vivo. Daqui a pouco ele chega. Vá. Assim, o consórcio dos municípios pode fazer uma parceria. Se uma cidade só não é equivalente a uma região metropolitana, um consórcio municipal é o equivalente. Muito em bom. Renda, em população. Então, é uma realidade possível para esse fomento. Eu não acredito que exista justificativa para dizer um não, mas existe criatividade para buscar a solução. Fica a dica, prefeitos. Aí você não pode sair da vida pública de jeito nenhum. Vamos lá. Cigano do Nordeste, boa noite, meu povo. Alex Brito é da feijoada. Você tem que ir lá, viu? Tem que ir lá, viu? É ótima a feijoada. Tu sabia que Cigano fez o jingle de manhã em 2012? Não. Foi, manhã foi candidata a vice-prefeita em 2012. Aí ele fez o jingle de campanha. Naquele tempo podia fazer, né? Comício, showmício, né? Na convenção, não foi? Foi na convenção partidária que ele cantou lá pela primeira vez o jingle. Tá vendo? Tá vendo, meu querido Cigano? Um abraço pra ele. Um abraço. Ania, aqui tá Alex Brito, com um currículo desse. Peraí, deixa eu terminar. Com um currículo desse, não precisa de mais nada. Parabéns. Coisa boa, generosidade. Juraci Silva, ótimo, excelente. Roberta Santos, boa noite. Meu vereador. Não, boa noite, minha vereadora aqui, viu? Um cheiro, Roberta. Roberta Santos. Qual foi sua maior inspiração para entrar na política? Alex Brito. Cara, você é muito piegas. Meus avós, meu pai. Isso é fácil. Tem pra onde? Oxente, com 2 anos de idade. Vem da raiz, Alex. Vou mostrar aqui pra vocês. Vem da raiz, Alex. E assim, eu não falo como atuantes políticos, porque quando você é criança, você vê a performance da pessoa, né? Então, olha lá, 2 anos de idade, no palanque, Mariano Salu, inclusive um cheiro, Mariano, se estiver ouvindo, com aquela voz de locutor e um monte de gente assim. Eu não ia gostar, não. Eu criança, vendo aquilo tudo, eu pensava, voto nele, não sabia que eu ficava doidinha, era muito bom. Aí o que era que eu fazia? Com 2 anos, eu pedia pra Mariana, puxava assim, que era bem pequenininha, eu puxava a calça jeans dele, assim, Maria, quero falar. Aí a voz de Mariano realmente é inconfundível. É inconfundível. Foram a maior voz política de locução que eu já ouvi. O Rani, seu Bibi, ele foi candidato já alguma vez a deputado? Não. Não, nunca Chegou a saiu. ser cogitado. Chegou a ser cogitado. Essa história é boa, mas assim, ele tem a propriedade intelectual para contar. Então vamos convidar ele. Essa história é um fato político que une Sanharó e Pesqueira, inclusive. Então faça o convite a ele.
E outra coisa, se ele não quiser vir aqui o podcast de É um Loca fato Sanharó. inédito, é um Hein, fato Daniel? inédito que liga limites territoriais entre Sanharó e Pesqueira. Tá vendo? Vale muito a pena ouvir. E como vale? Já ficou a deixa para um próximo podcast, né? Ediailson Ferreira, boa noite. José Raimundo de Oliveira Filho. Meu tio, cheio tio Vera. Tá aqui, tio, assistindo aqui do nosso Mulungu. Esta aula grátis Minha terra. dessa menina incrível. Neta do eterno José Zé Raimundo. Raimundo Oliveira, Zé de Godó. Você acredita que o vovô Zé, nós dois fomos diplomados exatamente 61 anos depois da última diplomação dele como vereador. No mesmo lugar, na mesma zona eleitoral e no mesmo dia equivalente de ano. 61 anos exatamente. 18 de dezembro de 2020, eu fui diplomada vereadora de Sanharó, na 45ª Zona Eleitoral, Belo Jardim, no Fórum de Belo Jardim. O meu avô Zé Raimundo de Oliveira foi diplomado em sua última eleição, nessa mesma data, em 1964? 9, eu ia dizer 67, em 1967. 56 anos. Foi? Foi 61? 69. Eita, eu tô ruim de matemática agora. Não é Gente, 50? foi não? Não, 50 e 69, 56. 56 anos. 56 anos. Pois é Deus. Aí, 56 anos. Muito E vovô, um fato interessante, tá? Pra nossos senharenses que estão ouvindo o podcast. E pesqueirenses também, porque isso é história de território. Meu avô, ele sancionou, na verdade, ele fez o projeto de lei que transformou Mulugu em distrito. Mulugu era o sítio, era? Era uma comunidade, né? Sei. Comunidade. Então, até então só tinha Genipapo como distrito. Mulugu virou distrito através do projeto de lei de um filho de Mulugu, meu avô. Caramba, que E massa. aí foi na época de Zé Júlio. Então, há 3 dias ou 4 dias, dia 3 de setembro, completou 58 anos. Do dia em que Mulugu virou distrito. E meu avô, que só fez... Só concluiu sua educação até a 4ª série, ou seja, menos de 10 anos de idade, ele fez à mão o projeto de lei e delimitou as terras à mão. Ele fez o mapeamento do distrito todo à mão. E nós temos isso lá em casa. Poxa, Então, assim, que- para aquela época, ele desenhar tudo, literalmente, assim, você crescer em meio a essas histórias e não se inspirar É impossível. é impossível. Né? Então, vem dessas escolas. Eu venho da escola legislativa com essas iniciativas. Ele foi presidente da Câmara durante 4 anos, só que assim, foi intercalado, né, na época. Caramba, E aí, que meu avô história. José Raimundo vem dessa seara legislativa, né? Aí meu bisavô, o pai do vovô Bibi, foi colega dele na Câmara. Só que eles eram de lados opostos. Só que vô Jonas e vô Zé eram na mesma Câmara. Então, quando eu assumi o mandato, que via minha fotinha lá e tava eles dois, chega e dava assim, tô aqui também entre vocês, que coisa massa. E na parte de iniciativa pública para projetos sociais propriamente ditos, né? Tem meu avô, o vovô Bibi, ele com 16 anos estava ali fazendo política já ativamente na cidade. Com 22, ele criou o primeiro colégio público de Sanharó. Tá? Porque na época o Estado era privado. Sim. E meu avô criou o primeiro colégio público de Sanharó. Então, assim, ele era o zelador, o diretor, o professor. Então, velho, que cara inspirador. E ele nem era prefeito ainda. Ele era 22 oposição. anos. Ele era 22 oposição. anos. 22 anos, ele era oposição. E aí tem o meu outro bisavô, que é o pai da minha avó, que foi o primeiro prefeito eleito da cidade, Laurentino Ventura Caraciolo.
E nós temos o meu pai que se elegeu prefeito, mas aí na família nós temos primos, né? César é sobrinho de vovô, embora politicamente estejamos em lados opostos, mas assim, a família foi permeada por inspirações de si próprias. Que história! É muita história. E temos livros que datam esses acontecimentos. Então, aí é algo que, regionalmente falando, eu mesma adoro estudar política, estudar a história política da minha região. Que eu entendo o seguinte, minha gente. Isso casa com tudo que nós estamos conversando aqui. Quando você sabe quem é e de onde você veio, você sabe para onde você vai e qual a sua potencialidade de atingir os seus sonhos. Ponto. Não é assim, teu pai foi prefeito, não sei o quê. Não, é tipo assim. E existe uma história de uma família inteira que vem lá de 300 anos. E se você não sabe o que cada um fez, tu não sabe o que sonhar. Verdade. E quando a gente sabe dessas coisas, a gente se inspira e se esperança. Então, assim, um desafio para quem está assistindo é: procure a história da sua família. Procure a história do seu povo. Não procura inspiração distante, não. Você tem tantas aqui perto. Você tem dentro da sua casa, você tem dentro do seu território. E isso te fortalece. E lá fora, as inspirações que você tem vão virar aspirações de vida. Não é inveja. É tipo, se tal pessoa chegou em tal lugar lá fora, eu posso chegar. Porque eu sei da força que eu tenho por conhecer de onde eu vim. Então é essa mentalidade que ajuda. E quem sabe de onde veio não se perde na caminhada, não é isso, Rania? Não se perdem. Esse é o nosso erro. Entende? Não sei, quando você vê Pesqueira e toda a sua potencialidade de, na década de 90, ser considerada assim um polo do estado de Pernambuco, uma iniciativa incrível para o Brasil, né? Quando você vê a história da fábrica Peixe e você não se inspirar e você não saber o que você pode fazer enquanto território, minha gente, tem que saber. Todo político de Pesqueira tem que saber, mas não só político. Todo professor, todo estudante. Isso eu defendo, sempre disse amanhã. Se um dia tiver a oportunidade de influenciar a sanção de um projeto legislativo que institua história de território dentro das escolas municipais, faça. Farei, advogo por isso. Porque as crianças não sabem. No início desse mês, uma iniciativa incrível de professores de Mulugu estava se reunindo com famílias de Mulugu para aprender sobre a história do território. Então, por que não transformar isso em um projeto de lei? Que seja obrigatório nas escolas ter o acervo intelectual da sua cidade. Tu sabe por que a igreja matriz tem tal santo? Tu sabe por que tal santo é padroeiro? Tu sabe quem foram os primeiros? Quem era o dono dessas terras daqui? Por que o pessoal veio? E Pesqueira, eu não vou adentrar tanto nesse assunto, mas assim, a gente conversando com os historiadores daqui, porque aqui tem a Academia de Letras, né, também, então a propriedade intelectual do município é muito maior. E Sanharó é ligada à Pesqueira, né? A gente sabe que tem aí a emancipação política em 1948, mas Sanharó está em território de Pesqueira. E aí a gente tem um acervo imenso que liga Genipapo às terras daqui, que consequentemente liga a nossa história a o rei de Portugal. Então, por que a gente não sabe isso? Por que a gente não procura? Estamos sendo instigados a procurar? Não. A gente sabe que Pedro Álvares Cabral pisou no Brasil. Mas por que a gente não sabe da nossa cidade? É verdade. Entende? Que isso seja um alerta para quem está assistindo a gente, para os vereadores que estão nos acompanhando, que possam pensar nisso como um investimento futuro. Não sei se Rania viu a gente abriu espaço aqui para os nossos vereadores, né?
Aí alguns já deram sim, entre eles Matheus, Guila, Gel Napoleão, Rochevânia vão estar aqui. Mas eu vou lembrar desse fato, viu? Muito E bom. vou cobrar deles. Cobra. Vozes... Enviarei mensagem para Guila e para Matheus depois. Pronto. Eles já confirmaram aqui, ambos. Vozes em debate, sempre trazendo os melhores conteúdos. Muito obrigado. Isso foi Priscila Carla. Nos acompanha toda segunda-feira. Priscila está aqui com a gente. Muito massa. E ela está amando uma o forte conteúdo. Candidata para vencer o prêmio. Olha aí. Mais uma vez. Se presença fosse um requisito, né? Ela já estava gabaritando. Mas ela já gabaritou e já ganhou, acho que uns 3 a 4. Já. Tarcísio Dantas, boa noite. Parabéns para essa garota inteligente e uma ótima oratória. Pergunta: tem algum sonho na política e o Brasil tem jeito? Vê mesmo que ele falou, garota inteligentíssima e uma ótima oratória. Aí a pergunta: tem algum sonho na política? Não nos abandone, viu? Não nos abandone. Eu já estou aqui no coro, não é isso, Daniel? Não é isso, Carmen? Não nos abandone politicamente. Eu já estou aqui cobrando dela. Quando for para deputada, conto com os vozes de debate. A sua mãe ali, eu não sei se ela... Já estou aqui, viu, assessor? Já estou aqui. Ela tá vermelha, mãe. Ali, Aí a pergunta dele sonho, né? Tem algum sonho na política e o Brasil tem jeito? Olha, tudo tem jeito se você tem jeito. Tudo tem jeito se você tem jeito. Tá? Eu não posso generalizar Brasil se Ceará tem jeito, se Pesqueira tem jeito. Então eu prefiro pensar Brasil a partir de onde eu tô. Então, assim, Tarcísio, tua casa tem jeito? Tem. Porque você vai estar provendo, você vai estar cuidando da sua esposa vai estar cuidando da educação dos seus filhos. Seus filhos vão crescer como homens de palavra, como pessoas íntegras, como pessoas que têm conhecimento do mundo, sabem aonde querem ir, sabem quem são. Então, o Brasil que eu acredito é um Brasil que começa na sua casa, é um Brasil que funciona dentro da minha cidade, é um Brasil que tem assistência social de ponta funcionando, é um Brasil que tem saneamento básico, embora eu entenda que existe repasse de recursos no nosso pacto federativo e tudo mais, mas eu acredito no Brasil que tem jeito a partir da nossa capacidade de eleger boas pessoas. E essa capacidade não começa numa eleição presidencial, na minha visão. Essa capacidade começa numa eleição municipal. Então, a partir do momento que a gente se esguela tentando definir quem é melhor, Lula ou Bolsonaro, a gente perde tempo, energia e capacidade de fazer mais quando a gente não faz essa mesma discussão dentro do município. Entende? Entendo, sim. Então, para mim, o Brasil tem jeito a partir do momento que a gente decide tomar jeito em nossas decisões, nossas escolhas e nosso voto no nosso município. Vou ficar refletindo mesmo sobre mais essa. Não? Cara, se tu não tem vereador bom na tua rua, o Brasil não tem jeito. Tu quer esperar que a Câmara Federal seja melhor do que a Câmara Municipal, sendo que quem resolve a tua vida é a Câmara Municipal? Perfeito. Não tem como. Tu quer exigir que o presidente resolva o problema dos professores, sendo que os vereadores da tua cidade não te valorizam? Perfeito. Não tem. Decida seu voto bem. Escolha bem. Se, sei lá, não tem boas pessoas, seja essa pessoa. Se candidate. Mas mude o rumo do país, né? Muda o rumo do país a partir do momento que você pisa certo. Você muda o país onde você pisa. Onde você pisa é o seu município. Se o seu município não tá bem,
teu país não vai ficar bem. E não espere isso do presidente. O presidente não vai resolver o problema municipal. Beatriz Benoni, eita, que maravilha! Rania, tu já fosse, só para quebrar um pouquinho, tu já escutou a voz de Beatriz Benoni? Eu acho que... Olha, você está colocando o nome de uma pessoa numa voz que eu posso ter ouvido, mas ainda É não inconfundível. associei o nome. Pronto, quando terminar aqui, eu vou passar aqui um trechinho ela cantando. Com certeza vai ser, é indiscutível. Ela cantando Asas da América. Ah, sim, já escutei. Então, posso ter ouvido, mas não associei, né? 3 semanas hoje. Ela esteve aqui com a gente. Foi. Mas está adorando, você gosta. É sorriso mesmo. Você fala mesmo. Tô sem óculos. Tá. Pode vir, venha. Venha. Ah, já. Já amanhã tava lembrando aqui. Eita, minha querida Beatriz, boa noite, viu? Em breve, aqui de novo. Boa noite, Beatriz. Lá em Sanharó, foi no aniversário de Vinícius, não foi? Que tu estavas. Aí, tá vendo? Foi sim. Com uma voz inconfundível. É pra câmera aqui. Eu estava olhando pro refletor ali. É ao vivo, Rania. É ao vivo, É ao não tem vivo. nada não. Conheço sim, já ouvi sim. Lá em Sanharó. Olha, Quase eu entro numa gafe aqui, não associando o nome, pelo amor de olha, Deus. aí no aniversário de 1 ano do podcast, você já está convidada. Não aceitamos o não e Beatriz vai estar lá, viu? Combinado. Beatriz, combinadíssimo. Combinadíssimo. Priscila, Carlos, Carmen, Daniel, esse podcast é show. Muito obrigado, minha querida, muito obrigado mesmo. É show porque estamos representados aqui com pessoas como Rania Freitas, Roberta Santos, assistente de Senharó, Priscila, Carlos, Carmen, Daniel, o podcast é show. Beatriz Benoni assistindo, sim, cheguei. Valeu, minha cantora top de linha, voz inconfundível, Denilson Ribeiro, acompanhando de pertinho nossa querida Rania. Um cheiro, Denilson. Ele colocou na caixinha de perguntas. Colocou, foi. Colocou. Daqui a pouco a gente Sempre vai... presente, um querido. Pronto. Pois Querido. uma honra, Denilson, saber que você está Um aqui cheiro, Denilson. nos acompanhando. Um abraço para você, meu querido. Roberta Santos, Carlos, você é meu vereador. Foi porque eu fui candidato aqui, Rania. Não sei se Rania soube, eu tive 422 votos, Rania. 422 votos. Sem comprar casou com tudo que nós estamos conversando. Depois Um a cheiro, gente- Roberta. É de Jailson Ferreira, Vozes em Debate, meu programa de todas as segundas. Obrigado, meu irmão. É meu irmão de farda, ele. E aproveitando a oportunidade, um abraço a todos os meus irmãos de fardas aí no PDAD. Priscila Carla, não perca uma segunda. Muito obrigado, Priscila. Não perca uma segunda de jeito nenhum. Ney Oliveira, parabéns. Denilson está aqui novamente, muito importante. Lucicleide Leite, Rania, você tem sangue de políticos. Você tem sangue de políticos na veia. Assim como o Matheus aqui em Pesqueira. Pena que todas as cidades crescem, menos a nossa. Há mais de 15 anos que a mesma só afunda. Isso aqui foi Lucicleide. Beatriz, é sobre isso, Beatriz. Eita, Rania inteligente demais. Rania é fora da curva, viu? Denilson de novo aqui. Beatriz é show. André Maciel, Rania é uma força política do nosso estado. Cheiro, André. Meu Realmente. querido. É uma força. Boa noite, maravilhosa. Beatriz Benoni aqui de novo. Rania maravilhosa. Tarcísio Dantas. Muito boa a resposta. Espero que analisem, estudem os candidatos. Ainda tenho família em Senharó. Família Rosa. Beatriz Benoni, Muito você querida. é top, Um abraço, Rania. Tarcísio. Beatriz, Vozes em Debate no meu coração. E você no da gente. Daqui a pouco tem mais, Rania. Boa. Aqui.
Rânia, quer iniciar as perguntas da caixinha ou vamos continuar aqui? A noite é sua. Vamos. A noite é sua. Enquanto isso, a gente tem aqui mais alguns colaboradores, bem rapidinho. Uhum. Daniel Filmmaker, a produção de Hollywood bem pertinho da gente, viu, Rânia? Esse Bem eu pertinho recomendo. mesmo. Doutor Eduardo Galvão está nos assistindo em Caruaru, Rânia, minha filha, tá amando. Esse Rânia é show, realmente é show. Eu lhe disse, minha filha. Cirurgião dentista, competência e compromisso com a saúde bucal. Inclusive, a gente está tendo audiência até na Austrália, viu? Meu filho está lá nos assistindo agora. Coisa boa. E ele disse... É de manhã lá, Lá né? é de manhã, É exatamente. de manhã. Ele- Bom dia. Bom dia. Ele disse, eu dei uma pausa aqui no trabalho para escutar essa política maravilhosa, painho. Grapel, pontualidade e responsabilidade, localizado na rua de Vigário Espinosa, número 112. Farmácia Tradição, cuidando de você com amor. Na Farmácia Tradição, sua saúde é a nossa prioridade. Transforme sua beleza com Dágila Siqueira, a farmacêutica esteta que entende suas necessidades. Beleza com segurança, Dágila Siqueira. TS Engenharia e Construção, o sonho da casa própria é ao seu alcance. Você sonha, a TS Construção realiza. Organização Devely Torres. E daqui a pouco tem mais. Rânia, minha querida, que papo maravilhoso. Eu tinha certeza que... Ô, Daniel, a gente hoje vai estender, viu? Pessoal, se eu estiver falando rápido demais, por favor, sinalizem, tá? Ele está assistindo, só não mandou mensagem. Valdemir, meu irmão, boa noite. Muito obrigado por mais uma vez estar aí ligadinho na gente, viu? Aí nos abençoe, já estou assistindo bastante. Que coisa boa. Sim, temos também lá em São Paulo, Santos, Gracinha Pinto está nos assistindo. Em Recife, minhas duas irmãs e minha sobrinha. Que coisa boa. No Rio Grande do Norte, Genival Silva. Pois um abraço pra todo mundo. Pra todo E que mundo, bom né? que Tá estão aí vendo? acompanhando, né? Rani, Genival, ele tem uma oração que define muito bem ele. Ele diz assim, sem Jesus nem tente. É verdade, ele não tá errado, não. E aí, minha querida Rania, Rapaz, olha, as quer ir para perguntas... das caixinhas? Quer continuar aqui? A noite é sua. Curioso essa caixinha aí. É? Essa caixinha Então, eu coloquei desde semana passada essa caixinha lá, assim, o que é que não pode faltar na conversa, né? Porque, assim, e falo de experiência também, porque lá no Juventude Debate, na rádio, eu também fui fazendo as perguntas. Só que, assim, a gente não sabe, na percepção do público, o que é que não pode faltar nessa conversa, né? Então, e Denilson, que tá acompanhando, ele colocou que não pode faltar discussão política, rumo de cidade, decisões, que é o que a gente já falou Já até conversou, agora, né? Perfeito. E, assim, as maiores perguntas que fazem é sobre... nesse aspecto de decisão sobre vida, quais são os próximos passos, eu vi. candidatura, se vem, se por que não foi, né? Então a gente sempre é perguntado sobre isso, né? Ora, por que foi, quais são os planos, e quando as decisões vêm, né, do porquê não, de ter decidido ano passado dar uma pausa. Certo. Então a primeira coisa que eu falo é eu não sair. Não saiu candidato. Não sair candidata. E às vezes as pessoas, não sair da política. Gente, Candidatura é uma coisa. Longe da política não, né? Isso Longe da política, nunca. Nunca, pronto. Não tem como. Então já fiquei mais tranquilo. Não tem como. E explico que política... Lidar com política não é só sobre candidatura. Não é só sobre cargo. E tem algo que aprendi nesses últimos 5 anos. Né? Eu fui eleita com 18 anos, gente. Então, assim, bastante nova. Na época mais jovem do Brasil. Sim. E aí você aprende muito rápido, porque as coisas vêm com maior intensidade. A partir do momento que você entra numa candidatura, você já tem uma percepção, uma vivência intensa do tempo que você está. Ponto. Quando você está em um mandato onde o desenvolvimento do seu planejamento tem que ser executado e tem início, meio e fim, porque são 4 anos. A partir do momento que tudo vem numa velocidade
feroz na sua vida e aí você vai equilibrar cada prato da sua vida, para mim foi muito mais fácil do que, por exemplo, uma pessoa que está entrando pela primeira vez, mas tem que lidar com a maternidade no início. Então, são realidades diferentes, mas que de igual modo intensas em sua proporção de vivência. Chegou um momento no ano passado em que eu coloquei a vida na mesa para analisar. Que é prioridade neste momento? O que eu posso aguardar mais um pouco? Essas decisões vão situar em que lugar dentro da política? E aí eu respondo para todo mundo que é muito engraçado, porque assim, onde eu chego, pergunta. E foi uma decisão muito natural, tá? Não foi forçada, não foi impeditiva, não houve impedimento de candidatura, não houve ninguém forçando a não sair candidato. Foi uma decisão natural. Decisão natural de um momento de vida para focar em outras prioridades no momento, certo? Você sai da política? Não. Não saí da política. Eu atuo como advogada, servindo. Tá. Eu tenho noção do propósito, que é ter excelência no que se faz. E política nada mais é do que uma espécie momentânea. O cargo político, na verdade, nada mais é do que uma espécie momentânea de poder. O poder real está em influenciar, impactar, direcionar, servir bem, melhor e com excelência. Isso é política. Explico com outro exemplo muito próximo a mim. O meu avô, Bibi, foi prefeito em 1982 até 88. Não. Década de 80 foi que ano? 82 a 88 e 92 a 96. Então ele teve 3 mandatos. É porque um foi emendado, porque não teve a mudança de ditadura para democracia, então emendou. E não tinha reeleição, então esse segundo mandato foi de 5 anos, né? E aí, esse foi um cargo que ele ocupou, com muita honra, mas não foi o cargo que dignificou a vida dele, e sim a vida dele que dignificou o cargo. Então, a decisão momentânea de não estar candidata não foi no sentido de necessidade de ter um cargo para poder fazer o bem, mas de dar uma pausa para aprimorar, estruturar e fazer o bem de outra forma até que uma designação chegue. Então, há momentos para tudo, né? E o que eu digo para, assim, deveria, não sei o que... Tá. Gente, calma. Existe uma vida pela frente. E existe uma certeza. Haverá serviço, sempre haverá o propósito. E o direcionamento, é claro, fazer o bem e bem feito. Então, a missão da minha vida é servir com excelência, onde quer que esteja. Hoje, advogando em causas que vão unir dignidade na vida das pessoas. Então, graças a Deus, a OAB foi conquistada, né? E a aprovação veio no dia 6 de agosto. Muito feliz de compartilhar. Graças a Deus, o escritório está sendo levantado para bem atender a quem chegar com suas demandas. Graças a Deus, a iluminação diária para se dedicar ao estudo e à capacitação para tomar boas decisões e auxiliar na resolução de conflitos, de demandas, de necessidades. Então, esse serviço
esse serviço é uma doação de bem que, para mim, no fim de tudo, nunca vai deixar de estar atrelado com todos os princípios que eu aprendi dentro da política. Então, esse é o ponto de trazer para vocês o motivo de decidir. O que utilizei para decidir, que nada mais é do que toda aquela conversa que nós tivemos desde o início. Decisões baseadas em fé, em verdade e em entendimento de momento. E a política é muito dinâmica, né? Então, quais são as perspectivas, o que eu espero daqui para frente, o que eu vejo dentro do cenário nesse momento? Estou em disposição a ajudar a construir candidaturas de impacto com excelência. Então, no próximo ano, estarei ao lado de boas pessoas em suas candidaturas. E quando anunciarei isso? No momento oportuno que o calendário eleitoral permite. Nas definições de pré-candidaturas. E pego essa responsabilidade no sentido de nós podemos apoiar boas pessoas para decidir sobre nossas vidas. Sabendo que essa decisão deve ser tomada com coerência. Então, nesta próxima eleição, estarei ao lado de boas pessoas, ajudando a construir candidaturas de excelência. Então, eu espero ter respondido aí todas as indagações que chegam a todo momento. E que, assim, a gente ri muito juntos, né? Principalmente, assim, todo o pessoal jovem, né, que acompanhou desde 2020. Então, sei lá, tinham 17 anos, 16, 18, 19, pergunta e tal. Então, o pessoal mais velho, acho que eu consegui me comunicar mais rápido do que com eles. Ficou assim, tipo, meio looping, né? Porque tem rede social, tem tudo acontece o tempo todo. E aí a gente conversa nesse sentido. E quando eu falo, fica, gente, realmente faz sentido, né? Da gente tomar essas decisões pro momento que a vida nos pede. E quanto aos passos futuros, eu tô muito animada com tudo que vem pela frente, com muita consciência de dedicação que tenho ao novo ofício, à função, à advocacia que espera. E algo que me traz muita alegria sobre a advocacia é entender que a pessoa que mais me inspira nesse sentido é Jesus. Tu tem noção, Carlos, de que ele é a pessoa que advoga por nós o tempo inteiro? Pelo nosso bem, pelas nossas faltas, por tudo, né? Então, assim, a gente tem que ter muita noção de todo ofício que nós pegamos. E ele que tem tantos. A advocacia é só mais um deles. Então, quando você pergunta, a gente tava conversando isso nos bastidores, né? Quais são os seus passos? Como que você tá se dedicando a isso? Então, entrando nesse aspecto de dedicação com excelência, o escritório estará aberto para causas de direito previdenciário, prioritariamente previdenciário trabalhista, e a especialização que estou fazendo concorrentemente vai estar ali em direito, em discussões digitais. Então a gente estava até falando sobre esses rumos, né? Minha pós-graduação está sendo pelo ITS, Instituto de Tecnologia Social, juntamente com o FRJ, que fala sobre regulação de redes e inteligência artificial, né? Como que juridicamente nós lidamos com isso? Temos esse olhar jurídico? Como que nós passaremos a legislar sobre esses temas? Nós precisamos pensar nisso porque é o que nós estamos vivendo, mas nós não temos base de doutrina ainda. Então, é uma discussão que nós precisamos abrir os olhos para ver, estudar, abrir os ouvidos para escutar e perceber o que está acontecendo no mundo e agir em relação a isso, tentando ser as melhores pessoas possíveis para poder discutir temas que são tão urgentes. Que casa com o que eu digo. Se
o Brasil tem jeito a partir do político, o Brasil precisa ter jeito a partir de todas as profissões. Então, nós precisamos nos dedicar com muito afinco a cada coisa que nós fazemos. E a segunda pós-graduação é em Direito Administrativo. Então, entender ali funcionalismo público, direito público municipal, principalmente, que é mais a área do meu interesse. Então, pronta, me preparando constantemente e sempre disposta a ajudar em causas que somem para as vidas de quem está chegando. Eu tenho que agradecer aqui por tudo e a seus pais pela educação. Meus parabéns. Seus pais, meus parabéns. Manhã tá vermelha ali. Que maturidade, viu? Que maturidade. Rania, tem uma pessoa que eu sou muito fã, na realidade. Ele trabalha muito comigo nos bastidores, que é Robson. Não sei se você conhece. Mas é uma mente, sabe aquela mente que... Afiada. É fora da curva. Assim. Muito compatível com essa sua. Então, Robson, boa noite para você também, meu irmão. Muito obrigado por estar sempre comigo. Muito obrigado por tudo e por tanto, viu, meu irmão? E a esposa dele, Simone, também estão aí ligadinho na gente. Então, obrigado mesmo. Tem mais alguém? Mais alguma pergunta? Tem? Olha aqui. Não? Rania, deixa eu aqui falar um pouco mais dos nossos colaboradores. Aqui é o Facetep, que está aqui hoje com essa linda caneca aqui, que vamos sortear no final do programa, e vai ser Rania que vai anunciar a pessoa. Pois é, Facetep, transforme seu sonho em realidade e a oportunidade que você esperava está aqui. Basta dar o primeiro passo. Confia Conte, a contabilidade que você pode confiar. Rua Adalberto de Freitas, 94, Centro, por trás das Americanas. Doutora Roberta Freitas, psicóloga infantil, neuropsicóloga, sócia do Centro Médico Saúde e Bem-Estar, localizado na Avenida Ezio Araújo. Casa da Feijoada, Rania, você tem que ir lá, viu? A melhor feijoada da cidade e região, com um tempero inconfundível. Alex Brito, Rian, Riquelme, Roberta e Fábio fazem parte dessa família maravilhosa da Casa da Feijoada. Fica localizado ali, ao lado do hospital e a UPA. Fica entre a UPA e o hospital aqui em Pesqueira. Mas vá lá. Vá lá que... É aberto todos os dias? Aberto todos os dias. De segunda a segunda, Se eu tiver enganado, Alex, você me corrija, viu? Mas eu vou com Rania e família lá. Coisa boa. Tá certo, meu irmão? Rania. Quer ir mais na caixinha? Já. Todas, eram todas repetitivas. Vamos lá. Mas aqui, ó. Em que projetos eu acho que você já deu uma... Levantei aqui, né? Já levantou, sim. Você pretende mobilizar parceiros com empresários para gerar empregos de qualidade entre jovens de regiões menos favorecidas. Isso aqui eu recebi de um telespectador nosso. Muito obrigado pela participação. Olha, essa pergunta vai de encontro a uma outra que eu recebi na caixinha. Na verdade, foi Jana que mandou para mim. E ela disse assim, falou sobre a falta de oportunidade que existe para jovens em Sanharó. Então, vamos lidar aqui com o diagnóstico de regional, tá? A gente tem aqui em Pesqueira, não há do que se falar em oportunidade de estudo. Tem. Certo? Ponto. Temos ETE, tem IFPE, tem faculdade, tem outros técnicos. Tem a CETEP também, né? Facetep. Facetep. Facetep, exatamente. Tem a Facetep. Então, acesso a estudo, Pesqueira tem. Acesso a estudo e trabalho, Belo Jardim tem. Sanharó não tem acesso a estudo de qualificação técnica. Sanharó não tem acesso à universidade própria. Tem a Unopar,
ali, EAD, mas associado ao ensino EAD, eu acho imprescindível ter, no mínimo, uma ETE, sabe? No mínimo, um campus associado ao IF daqui, que esteja localizado lá, com um curso técnico da área que economicamente favorece a nossa localidade. Nos meus anos enquanto vereadora, antes, na verdade, eu falei na época, Mendonça Filho era ministro da Educação, falei com ele doando um terreno que tinha no meu nome, para que se construísse uma unidade técnica para os estudantes. Essa história eu conto lá, na época da minha eleição, eu contei essa história. E eu tinha 17 anos, né? Já estava estudando no IFPE daqui, já sabia da realidade de necessidade técnica de qualificação. Eu tive que vir para Pesqueira. Quem quer emprego tem que ir para Belo Jardim. E aí? Ou quem faz o curso em Pesqueira não tem mercado que sai próprio em Ceará. Então, na minha cidade, eu falo que primeiro a gente precisa de qualificação educacional técnica, de acesso aos jovens de lá. Porque assim, mesmo que nas cidades vizinhas tenha, quem é que vai ter dinheiro para poder bancar a vinda no sábado, que requer aqui? Entende que não é proporcional à nossa realidade municipal, à necessidade. Então, para Sanharé, eu respondo essa pergunta dizendo que, primeiro, nós temos que ser muito bons em nossa educação. Ou, pelo menos, ter um centro de profissionalização. Uma das minhas 9 bandeiras de mandato foi advogar em prol, porque a gente tem assim, não é advogado como advogado, é uma advocacy, é uma defesa. Advogar por implementação de curso técnico. Rania, você falou que o terreno seu, você doou. Sugeri doar, só que aí ele saiu, né? Mendoncinha saiu do Ministério. Não saiu em 2018? Foi 2017. E o outro não? Não. Aí quem perde é Ceará. E o prefeito não teve voz ativa de procurar por isso. Porque ele, quer não, embora tenha tido essa iniciativa ousada, né? Quanto menina, na época não era nem legisladora ainda, quem tem que levar pra frente é o Poder Executivo. Isso é interesse político. Então eu te falo, Sanharó precisa de qualificação técnica disponível para os seus jovens, para que eles comecem a ter o tato e o contato com a oportunidade. Entende? Porque se ele vai chegar em qualquer emprego, ele vai se sustentar com o quê? Falando em educação. E se ele for demitido, ele vai ser reaproveitado aonde? Qual o tipo de reaproveitamento? Uma pessoa que é formada em eletrotécnica, que presta serviço para uma... vamos citar aqui, tá? Para uma rede de eletricista da hotelaria daqui. Ela está alocada, mas se ela for demitida, tem Amora. Se for demitido, tem outros centros, porque o currículo vai ser reaproveitado. Se a pessoa só tem um ensino médio, ele pode fazer um concurso aí nível intermediário, mas assim, ele vai ter comprovação para trabalhar, não tem nenhum subsequente de técnico. Então fica mais difícil a empregabilidade. Eu não estou dizendo que isso é o suficiente para a pessoa ser um bom profissional. Mas é o início. Então, como essa pergunta foi direcionada para a senhora, eu não vejo como uma acontecer sem o outro vir logo. Até porque, quando os empresários olham para a cidade, eles olham assim. E nós vamos aproveitar a mão de trabalho de onde? Perfeito, observação. Tem mão de obra qualificada? O primeiro olhar é esse. É verdade. Então, se Pesqueira tem esse ramo, se Belo Jardim tem, Sanharó tem que ter o mínimo necessário para ter a mão de obra dali. Essa mão de obra existe? Existe necessidade de emprego, mas ela está qualificada?
Então, nós precisamos cuidar disso, enquanto município. Então, as associações com empresários, contato, eles existem. Mas tem que ter viabilidade para aplicação. Não é só ter um terreno. Estudo de caso, tem qualificação, vai ser aproveitada. Porque imagina que é uma operadora de... É porque tudo passa pelo Rio São Francisco. Mas vamos supor aqui que de repente coloca ali uma fábrica, uma outra sede, ou vamos dizer que a Rancho Alegre decide colocar uma outra sede da empresa lá. Beleza. Mas tem que ter alguém que saiba manusear a máquina, tem que ter alguém que tenha plena disposição para poder estar trabalhando ali, que todo mundo vai ter, mas ela precisa ter a expertise de saber diferenciar os mantimentos e tudo. Então precisa ter um estudo, né? Ou então, se não eles vão capacitar, ou vão precisar. Mas tu concorda que precisa ter o mínimo? Sim, sem sombra de dúvida. Temos esse mínimo? Essa é a pergunta que eu faço. Se for questão de área de saúde, temos o suficiente de técnicos de enfermagem formados? Ou temos uma pequena minoria que teve acesso à universidade, ao técnico de outra cidade? Precisa pensar isso. Uma política pública educacional que seja eficaz e que dê oportunidade e profissionalização às pessoas que não têm acesso. Que diálogo, viu? Daniel, tem alguma pergunta? Robson, que tá aí do Justin, tem alguma pergunta? Tô dizendo que tem, né? Tem. Eita, olha. Minha pergunta é qual o seu próximo passo na política? Sim, tem como aqui. você quer se direcionar? Como vereadora, como prefeita, o que? Olha, cada tempo tem sua oportunidade. E quem define isso, primeiro, é Jesus, depois é o povo. Em terceiro lugar, as oportunidades que se organizam para que a gente possa colocar um passo adiante. Então, o seu foco é escutar a voz de Deus, o povo. A voz de Deus, a voz de... a voz de povo. Que a voz de Deus é a única. Mas foi Deus que fez. A voz de Deus é unipessoal. Depois vem a voz de povo, que aí é uma pluralidade. Complementa, né, Daniel? Nós temos aqui André Maciel, Carlos e Rânia. 2 pessoas muito queridas. Muito obrigado. Vamos unir isso na política. Olha cá, me escutou? Vamos unir isso na política. Lucicleide Leite, parabéns, Rânia. Precisamos de políticos com essa visão. Verdade. Roberta Santos, Jesus é nosso advogado. Rânia, uma menina sábia, realmente. Ademir Alves, parabéns, minha amiga, sucesso. Um cheiro a Ademir. Ademir foi candidato a prefeito em Bonito, tá? Membro do Renova BR. Uma pessoa renovadora na política que tem muito futuro. Um cheiro. Vamos trazer ele também, né? É bom. Faz o convite aí pra ele. Aí. Tá vendo? Faça agora, Ademir. Obrigado, meu querido, está aí essa hora conectado aqui com a gente. Roberta Santos, obrigado, Carlos, por ter convidado o Rânia. E agradecer que ela aceitou, né, Roberta? Maravilhoso aqui. Denilson parabenizando novamente. E José Lopes, boa noite, Carlos. Mande um abraço à Rânia. Eu acho que José Lopes foi professor de Rânia aqui no Doroteia. De matemática. Isso mesmo. Tá, professor, olha. Quase ia para recuperação com ele. Porque as provas dele eram muito difíceis. Mas não fui. Aí, professor. Sim, Jorge Luiz aqui conectado também. Carlos, maravilhoso. Coisa boa. Tão bom que passou rápido. Foi mesmo. Passou mesmo. Rânia, uma honra, um prazer enorme receber aqui.
Eu queria que eu ainda tinha um bocado de perguntas, mas vai ficar para a próxima. Certo, mas eu queria que você deixasse uma reflexão aí para todas as mulheres, todos os nossos telespectadores, todos os jovens, todos os adultos, todos os idosos que se conectaram com a gente aqui. E dizer que realmente, Rania, você é uma referência e não me impactou mais porque eu já sabia a Rania mulher, a Rania política, a Rania filha, a Rania cidadã. Amém. Eu conhecia sim, dessa sua trajetória. A gente só não se conhecia pessoalmente como está, né? Mas eu me sinto muito honrado de ter batido esse papo aqui com você e dizer a você que as portas dos Vozes em Debate não estão abertas, não. Estão escancaradas. Sempre que você boa. precisar. E se for preciso, a gente vai para Sanharó. Isso eu digo aqui com o Daniel, Não, com o você vai, Carmen, com o já Robson. vou adiantar que o convite, assim que o escritório estiver pronto, você vai me dar a honra de estar lá. Ave Maria, a honra será toda Certo? nossa. A honra será toda nossa. Eu vou levar nesse dia Robson também para você conhecer ele pessoalmente. Pronto, coisa boa. Mas a honra toda nossa. Já aceito. Uma honra sem precedentes, viu? E aqui eu vou iniciar finalizar da seguinte forma. Meu Deus, prezado Senhor, obrigado por me dar força e a convicção para completar a tarefa que confiou a mim. Obrigado por me guiar forte e verdadeiramente através dos muitos obstáculos em meu caminho. E por manter-me firme quando tudo parecia perdido. Obrigado por sua proteção e por seus muitos sinais ao longo do caminho. Obrigado por qualquer bem que eu tenha feito e sinto muito sobre o mal. Obrigado pela amiga que fiz. Coisa boa. Por favor, olhe por ela assim como olhou por mim. Obrigado por finalmente me permitir descansar hoje com a consciência tranquila. Então, Rani, eu te digo do fundo do meu coração. Foi uma honra te conhecer pessoalmente. Meu Deus, muito obrigado por transformar uma segunda-feira e a noite dessa segunda-feira, que tinha tudo para ser mais uma segunda-feira, e transportar essa pessoa querida, maravilhosa, Rania Freitas, para brilhantar não só a noite, Amém. mas o coração desse velho entrevistador aqui. E fazer a pessoa chorar de novo. Rania, muito Maria. obrigado, Rania. Que Deus te ilumine, Amém. que Deus te proteja, que o Divino Espírito Santo ilumine teu caminho e te livre mais de todo o mal. Amém. Sempre. Amém. Amém. Vai com Amém. Deus, minha filha. Amém. E o que precisar, estamos aqui. Muito obrigada. E no final, Carlos, eu te agradeço pela honra e oportunidade de estar aqui, sobretudo por, desde o início, falar na palavra de Deus. Isso é de uma grandeza tão grande, uma grandeza grande, olha a redundância, mas é de uma grandeza tão preciosa que a gente não vê facilmente por aí. E que a gente precisa de gente assim, tá? Tem que continuar. És merecedora. Tem que continuar, você tem que continuar. Vamos Parabéns continuar. por dar voz ao bem que você faz e que com tanta dedicação você constrói, sabe? Então, quando a gente abre o espaço pro outro, a gente tá sendo embaixador do céu. E no final, o que eu posso falar para cada pessoa que pode sair daqui um pouco inspirado com o que a gente conversou em alguma medida, em algum momento, é de que todo mundo, cada pessoa, veio para a Terra para duas coisas: ter ouvidos para ouvir a voz do Senhor, que é unipessoal, é única. E para cada pessoa vai ser diferente, mas sempre vai ser um sussurro, nunca um estrondo. E que cada pessoa tem a missão e escolha de ser embaixador do bem. Então, que tudo que você escolha seja algo muito bem feito, que seja feito com amor
e que com amor transforme, impacte, gere vida e gere bênçãos. Então, essa semana, inclusive, nós tivemos a bênção de nos inspirar no jovem do século XXI que virou santo, São Carlos Acutis. Ele foi beatificado. Então, que a gente também se inspire nessa trajetória, que a gente se inspire em ser cada dia melhores e que a gente se inspire em cada dia, iniciar o dia com gratidão e finalizar o dia, como o Carlos disse aqui, consciência tranquila, leveza na alma, paz de espírito. E para finalizar, eu mando um abraço muito carinhoso para minha avó, pro meu avô, que estão vendo, pro meu namorado, que acabou de mandar aqui, que lógico que está acompanhando. Então, um cheiro, meu amor, para você também. Um abraço, meu querido. E eu convido vocês a acompanharem mais dessa trajetória de decisões, de passos adiante nas redes sociais, que é onde eu estou me comunicando com vocês. Mas também, se precisarem de água, é só mandar um direct, que aí a gente fala, depois transporta pro WhatsApp e a gente faz uma troca maior. Um abraço a toda a comunidade pesqueirense, né, que em sua maioria está aqui acompanhando Vozes em Debate, que vocês não deixem de valorizar o trabalho bem feito e dedicado que estão fazendo, e em especial, eu cito aqui 2 grandes amigos meus, da política, que eu admiro de igual forma nos lados que tomaram, mas que com o seu trabalho são brilhantes no que fazem, que é Matheus e Guila. Então, um cheiro para vocês, meus amigos e irmãos, de idade, de trajetória, de vida. Admiro muito o trabalho de vocês e que Pesqueira é feliz em ter vocês nos polos que vocês atuam. Vão estar aqui. Oi? Vão estar aqui eles. Ainda bem. E aí vai ter o sorteio, né? Rania vai ter a honra de sortear essa maravilhosa caneca aqui do Facetep. Vamos lá. Cigano do Nordeste é o vencedor. Devia soltar a trilha aí dele cantando pra anunciar. Mas que maravilha, Cigano. Daniel tá levando, viu? Daniel tá levando. Deu certo. Eita, Rania, que maravilha. Que maravilha. Foi uma segunda-feira excelente. Ô, Rania, e para te seguir nas redes sociais? Rania, aí vejam só, é com 2 N's e um Y, que papai quis colocar os 2 N's em homenagem a ele e o Y em homenagem à mãe. Rania, 2 N's e um Y, _ Freitas. Fica bem facinho vocês acharem. Pronto. E aproveitando aqui o gancho de Rania, nos segue lá também, Vozes em Debate, no Instagram e Vozes em Debate no YouTube. Inclusive, lá no playback, na íntegra, está essa conversa, esse papo maravilhoso com essa super Rania Freitas. Fiquem todos com Deus. Na próxima segunda-feira estaremos aqui e Deus sempre... eu me torno até redundante dizer, sempre te agradecendo por me proporcionar momentos como esse. Rania Freitas, você faz parte do Vozes em Debate. Amém. Coisa boa. Muito bom estar aqui e até a próxima, só que na próxima eu vou estar como ouvinte de novo. Eu já ouço, mas aí eu vou tentar ganhar o sorteio. Vai. Claro. Gente. Vou. Vai, tá vendo? Vou tentar. Né? Vai que eu sou sorteada. E onde você estiver, conta comigo, viu? Vamos embora, conta comigo também. Tchau, pessoal. Tchau, fiquem com Deus, gente. Cheiro. For the rest of my life, I'll be